Fala pessoal, nessa questão da Unicamp, ele pede para você considerar as funções f de x, que é x² mais x mais c, e g de x, que é x mais k. Primeiro, no item A, ele pede para você determinar quem são os valores de k e de c para que se tenha f de g de 1 menos g de f de 1 menor do que zero. Então, a gente vai começar encontrando os valores de g de 1, de f de 1 e montando as compostas dessas funções. Primeiro, f de 1. F de 1 é a expressão que você obtém quando você troca o x por 1 lá na lei de formação da função f. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 mais c. Ou seja, f de 1 é 2 mais c. G de 1, por outro lado, é o que você obtém quando você troca o x por 1 na expressão da função g. Ou seja, g de 1 é 1 mais k. Agora as compostas. F de x é x² mais x mais c. Ou seja, qualquer valor que eu coloque aqui, para obter o valor da função, né, para esse x específico, eu vou pegar esse x elevado ao quadrado, somar com esse x e somar com c. Quando eu quero calcular o f de g de 1, esse g de 1 está ocupando o lugar que era do x. Então, vai ficar g de 1 ao quadrado mais g de 1, que era o x de novo, mais c. Só que o g de 1, a gente já descobriu que ele é 1 mais k. Então, isso aqui vai ficar 1 mais k ao quadrado, mais o g de 1, que é 1 mais k, mais c. Desenvolve, desenvolve. 1 mais k ao quadrado é 1 ao quadrado, mais 2k, mais 1, mais k², perdão. Né? A gente fez o produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, mais 1 mais k, que veio da segunda parte da expressão, mais c. Ou seja, o f de g de 1 simplificadinho, bonitinho, tem 1k ao quadrado, aí tem 2k's nesse começo da expressão, mais 1k lá na frente, 3k's no total, certo? E ainda tem 1 mais 1, que é 2, mais o c do final. Então, mais 2, mais c. Falta a gente compor a função ao contrário, fazer o g de f de 1. Quem que seria o g de f de 1? De novo, lá na expressão da função g, ele diz que g de x é x mais k. O x pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que esse x seja, vai ter que ser somado com k no desenvolvimento da expressão da função g. Então, quando eu faço g de f de 1, esse f de 1 está ocupando o lugar de x. Então, vai ficar f de 1 mais k. E quem que é o f de 1 que a gente calculou lá no começo? É 2 mais c. Então, g de f de 1 é 2 mais c, que é o f de 1, mais k. Perfeito. Calculamos. E agora a gente pode ir para o que o exercício pediu. Ele quer que f de g de 1 menos g de f de 1 seja menor que zero. O f de g de 1 é k² mais 3k mais 2 mais c. E o g de f de 1 é 2 mais c mais k. Isso tudo tem que ser menor do que zero. Então, k² mais 3k mais 2 mais c, menos 2, menos c, menos k. Lembra que quando eu tenho menos na frente de um parêntese, esse menos troca o sinal de todo mundo que tem lá dentro, certo? Isso tem que ser menor do que zero. 2 corta com menos 2, c corta com menos c, e esse menos k subtrai o 3k que está lá na frente. Eu vou ficar com k² mais 2k menor do que zero. Então, esse item A se reduziu a uma inequação quadrática. Eu vou ter que determinar quando é que essa expressão é menor do que zero. Então, se eu chamar isso daqui de y, repara que isso também é uma função, né? E essa função tem como gráfico uma parábola. Então, o gráfico desse k² mais 2k
igual a y é o desenho de uma parábola com concavidade para cima, porque o azinho da expressão é mais 1, é positivo. Vai ser mais ou menos um desenho tipo esse. E querer que k² mais 2k seja menor do que zero é querer que o y dessa função seja menor do que zero. Ou seja, me interessa o pedacinho, o trechinho da parábola que está para baixo desse eixo, que é o eixo k. O pedacinho que me interessa vem desde a primeira raiz até a segunda. Então, a chave para a gente responder o item A é determinar quem são as raízes dessa função. Determinar quem são as raízes é igualar a expressão a zero. Então, eu tenho que k, se eu colocar em evidência, né, k vezes k mais 2 é igual a zero. E quando uma multiplicação é igual a zero, é porque algum dos termos dessa multiplicação é zero, né? Tem que ser zero vezes alguma coisa, ou alguma coisa vezes zero, para que o resultado seja igual a zero. Então, o k pode ser zero, ou k mais 2 pode ser zero, o que vai acontecer quando k for igual a menos 2. Então, as raízes são menos 2 é o primeiro valor, né? Primeiro momento em que essa parábola cruza o eixo, e o zero é o segundo. E, portanto, se eu estou interessado nesse trechinho em que a parábola está para baixo, né, em que o y é negativo, eu estou interessado nos valores de k que estão entre menos 2 e 0. Certo? Isso fica sendo a resposta do seu item A. Tudo bem, pessoal? Faz sentido isso aqui que a gente fez? Muito bem. O C pode ser qualquer coisa, né? O C não tem absolutamente nenhuma exigência aí sobre o valor do C. Claramente, ele não importa para essas contas que a gente fez. A restrição de verdade é só sobre o valor de K. Vamos lá para o item B, então. No item B, ele fala, sabendo que a equação f de x igual a zero tem uma única solução real, determine os valores de K para que a soma das soluções da equação f de g a menos 1 de x igual a 1/4 seja igual a 2025, em que esse g a menos 1 de x é a função inversa de g. Então, de novo, tem alguns cálculos que você vai precisar fazer para começar o exercício, certo? Eu vou começar a partir disso aqui que o enunciado falou, né? O fato de que essa equação tem uma única solução real. Então, se f de x igual a zero tem uma única solução real, eu tenho que x² mais x mais c igual a zero tem uma única solução. E quando é que uma equação quadrática tem uma única solução? Quando o delta dessa equação é igual a zero. Então, se o delta é zero, eu tenho que 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c. O valor de delta, vamos ver se você lembra, b² menos 4ac, certo? Então, o b, o número que está na frente do x, é igual a 1, então fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1 também, vezes o czinho, isso tem que ser 0. Bacana. Se eu jogo esse 4c para o lado de cá, eu tenho que 1 é igual a 4c, o que já permite que a gente descubra que esse c é igual a 1/4. Ah, então a função f de x, para esse item B, é a função x² mais x mais 1/4. Beleza. Agora, a gente precisa compor essa função com a função inversa de g. Então, vamos pausar para a gente calcular qual que é a inversa de g antes de fazer a composição de funções. Vou calcular a função inversa de g aqui do outro lado, aqui no cantinho. Então, a função g de x é igual a x mais k. O processo de inverter significa trocar quem que é y e quem que é x, né? Então, invertendo essa função, a gente tem o x no lugar que era da função e a função inversa no lugar que era do x. Se eu isolar a g a menos 1 de x aqui nessa expressão, para isolar é só trocar o g de lado, o k de lado, né?
O k vem aqui subtraindo, e eu vou concluir que a função inversa da função g é x menos k. Então, guarda essa informação. Aí, vamos lá. Eu quero agora mexer com a função f de g a menos 1 de x. Então, esse é o próximo tópico aqui da nossa resolução. F de g a menos 1 de x tem que ser igual a 1/4, aliás. E, de novo, certo? Foi o que a gente fez lá no item A. F de x vai pegar qualquer x que você coloque dentro da função e fazer essa continha com ele. Elevar esse x ao quadrado, somar com o próprio x e somar com c. Só que agora esse x é o g a menos 1 de x. Então, isso aqui vai ficar g a menos 1 de x, isso elevado ao quadrado, mais a própria g a menos 1 de x, mais c. O c é 1/4, aliás, né? Isso tudo tem que ser igual a 1/4. Olha que legal, o valor de c que a gente encontrou corta com 1/4 que o enunciado quer que seja o resultado da equação. E aí eu tenho que essa g a menos 1, que é x menos k ao quadrado, mais a g a menos 1, que é o próprio x menos k, isso tudo tem que ser igual a zero. Porque os 1/4 cortaram, né? Abrindo essa equação, eu tenho x² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, mais x menos k igual a zero. Bom, vamos organizar aqui esses termos, certo? Tem 1x², o x é a nossa variável, não se esqueça disso. Todo mundo que tem x, eu vou colocar em evidência o x. Então, vou colocar esse x em evidência e vai ficar menos 2k do primeiro termo, mais 1 do segundo. E sobrou k² menos k aqui na frente. O enunciado pediu que a soma das raízes seja igual a 2025. E veja bem, isso é uma equação no segundo grau, concorda? A soma das raízes é menos b sobre a. E o bzinho dessa expressão, que é o cara que está multiplicando x, é esse menos 2k mais 1 aqui. Então, a soma das raízes, que é menos b sobre a, ser igual a 2025, significa que menos 2k mais 1, que é o valor de b, sobre o a, que é 1, isso tem que ser igual a 2025. Vamos abrir essa expressão? Esse menos vai trocar o sinal de quem está dentro. Então, fica 2k menos 1. O 1 troca de lado, vai somando para o lado direito. Então, 2k é igual a 2026, o que significa, certo, que o k, para que isso aconteça, tem que ser metade disso, o 1013. Então, a resposta do seu item B é que o k tem que ser igual a 1013 para que, certo, a função, a equação f de g a menos 1 de x seja igual a 1/4. Beleza? Então, espero que você tenha gostado da resolução. Até a próxima.